O presidente do Paysandu Esporte Clube, Roger Aguilera, deu uma entrevista ontem na Rádio Liberal Mais e falou a respeito de muitos assuntos em relação ao futebol do Paysandu, principalmente com relação ao Transferban e a realidade que o clube vive hoje, né? A gente vai tratar aqui de alguns pontos em que ele falou nessa entrevista e antes de mais nada eu peço, claro, para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca aqui os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Quando a gente fala desse assunto, eu fico até um pouco preocupado, porque eu fico achando assim, poxa, vamos falar que eu sou chato, porque eu vivo falando toda hora de transferban, porque eu vivo falando toda hora dessa situação, mas de fato, gente, é uma situação que preocupa o torcedor bicolor. Todos os torcedores do Paysandu que me param na rua para conversar comigo, para interagir comigo, me perguntam: "Ronaldo, e o Transferban, o Paysandu já resolveu?" E aí eu sempre respondo: "Ó, a situação hoje é difícil. É difícil e tá numa coisa que não se tem uma previsão ao certo de quando vai se resolver." E aí eu vou trazer aqui o trechos da entrevista que ele teve, lá na Liberal Mais, e teve uma matéria também. Acho que vou até colocar logo a matéria para a gente poder debater melhor sobre esse assunto. Aí a matéria, né, e é onde a gente fala, né, presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar o Transferban. O negócio não está muito fácil. Ele falou aí a respeito dessa situação. E aí, cara, é realmente uma situação que, bom, deixa realmente todo mundo preocupado aí com relação a como que vai resolver essa situação do Transferban. E aí a gente vai abaixando aqui para ver aqui os trechos principais que ele fala dessa entrevista. E aí ele fala a primeira coisa: "Nossa prioridade é sempre pagar todos os deveres, mas hoje minha obrigação maior é pagar a folha. Então eu estou correndo atrás", disse o presidente Roger Aguilera. Abre aspas, "quero pagar, vou pagar, mas agora não está tão simples essa situação. Me comprometi a pagar a folha com os atletas", disse aí o presidente bicolor. Além disso, né, a matéria destaca que hoje o Paysandu é o único clube entre as 4 divisões do Campeonato Brasileiro, no masculino, que estão aí dentro do Transferban. Além do Paysandu, o Colorado do Paraná e o Real Brasília, né, estão aí, né, dentro do Transferban, clubes brasileiros, né? O Colorado, que é clube masculino, e o Real Brasília, que é um clube feminino. E aqui mais abaixo, ele fala, né, sobre a questão aí das dívidas, né, que foram pagas pelo Paysandu. E ele fala aqui, né, o Roger Aguilera: como vou pagar Transferban se tenho que pagar 2 milhões e pouco de folha? E a informação que eu tenho é que o elenco do Paysandu custa, na média, 2 milhões e meio de reais. São coisas internas do clube que não posso estar falando", ele afirmou. "Nós já pagamos mais de 10 milhões de reais de dívidas do ano passado para cá. Isso compromete 100% do nosso cronograma financeiro", disse aí o presidente. Ele ainda falou, né, que hoje, olha só aqui a informação, hoje o que entra no Paysandu de receita com a nossa despesa não fecha a conta. O negócio não está muito fácil, mas com habilidade, conseguindo ter outras receitas ou até antecipando outras receitas, vamos tentar equilibrar, disse aí o presidente do Paysandu. E aqui embaixo ele fala, né, que mesmo com essa sanção, o Aguilera ainda cogita reforçar a equipe, mas ele acha aí que o elenco já está grande, mas que ele deve trazer algum reforço para o meio-campo e também para o ataque. Bem, bota a imagem aqui para mim que a gente ainda vai debater outros trechos dessa entrevista. Bom, e aí ele falou outros assuntos também, né? Disse a respeito da situação da dívida do Transferban, que hoje, gente, a dívida ela aumentou, né? A dívida do Transferban, hoje, para o Paysandu pagar, o próprio Roger disse nessa entrevista ao Liberal Mais que o clube precisa de 800 mil reais para quitar a dívida. Ou seja, aquela dívida que era de 480, 500 mil reais, ela está praticamente dobrando por conta, provavelmente, desses juros, né, que a dívida tem. E, paralelo a isso, ele disse a respeito do CT, né, que o Paysandu conseguiu arrecadar cerca de 200 mil reais com a campanha do Pix do CT. E ele falou: olha, o custo para fazer o CT é mais de 4 milhões.
E o que eu quero falar é que a conta do Paysandu é pesada. Ele precisa de 800 mil para pagar o transfer ban, mas tem que arrumar 2,5 milhões, que é a folha mais ou menos. Palavras aí do Roger Aguilera. Bem, eu não gosto muito de falar dessa forma, porque pode soar de um outro jeito, né? Porque é claro que eu entendo que o clube ele tem a sua demanda, ele tem a sua preocupação, ele tem a sua obrigação mensal de pagar as dívidas ali dos seus atletas, dos colaboradores, dos funcionários, enfim, tem essa obrigação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que de uma certa forma faltou um pouco de responsabilidade aí com relação às finanças do clube. Existiu uma notícia que eu soltei há um vídeo atrás falando sobre antecipação de cotas que o clube poderia fazer para poder tentar pagar o transfer ban. Só que o perigo de fazer antecipação de cotas é que você acaba ficando sem recurso para você fazer os investimentos ali no início da próxima temporada, que foi o que aconteceu com o Paysandu esse ano. Porque ano passado foi antecipada a cota, né, para poder custear ali algumas pendências daquela reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é uma situação realmente preocupante. Preocupante, porque ao que tudo indica, o Paysandu não deve anunciar contratações, não deve fazer contratações por conta dessa dívida do transfer ban. E a gente sabe, e o próprio clube também sabe, pela palavra do presidente, que precisa contratar atletas do meio-campo e atletas do ataque para reforçar o elenco. Então, fica aí um questionamento, né, dessa responsabilidade financeira. Eu entendo que o clube tem suas prioridades e tem que ter suas prioridades, não está errado nisso, né? Tem que custear, tem que arcar com os seus compromissos, mas é inegável falar que houve algum equívoco nessa rota, principalmente de quem fez a negociação com o Keffel, principalmente de quem fez aquela negociação lá atrás, se eu não me engano, em 2023. Então, ou 2024, né, se eu não me engano. Então, assim, foi ali que começou o erro. O Roger Aguilera, ele tá herdando uma consequência. E olha que ele também fazia parte, né? Ele era vice-presidente também naquela gestão. Mas a responsabilidade maior é do presidente que assinou o papel e que contratou o atleta e que não arcou com os compromissos de acordo com o contrato que está lá escrito. E o Torriense está no seu papel de cobrar, né? Então, não tá errado em cobrar. Agora, é uma situação que o clube vai ter que precisar analisar com carinho para poder resolver, porque senão, essa bola de neve que já está grande, vai ficar muito maior. Mas é isso, gente. Torcedor Bicolor, dê sua opinião aqui embaixo, coloque seu comentário e, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca aqui os nossos conteúdos. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 13h30 da tarde, tem o CBN Esportes Pará, onde eu apresento aqui na CBN Amazônia Belém. E aí você fica sabendo de todas as informações, tudo que é tratado aqui no canal, a gente também fala com maior detalhe também no rádio e também nas plataformas. Um forte abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima.